Você já viu aquele filme Jogos Mortais, no qual um maluco chamado Jigsaw coloca pessoas em circunstâncias extremas no qual elas têm que ou matar ou morrer? Não! E se eu te disser que Jesus, embora sendo justo, passou por um capítulo de Jogos Mortais? Então, se você está curioso, fica com a gente e, como diria Jigsaw, que comecem os jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu DDUC Express. Hoje o nosso episódio tem como nome Baquileus. Aí você diz assim, Baquileus, o que seria Baquileus? Para entender isso, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 27, do verso 11. Vamos ler alguns versos 11, um pouquinho diante, depois vamos dar uns saltos no tempo. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe Pilatos: Não ouve os que testificam contra ti? Vamos lá. Jesus ele passou por diversos interrogatórios ilícitos antes de sua crucificação. E chega num momento bem interessante, que é esse momento do capítulo, quando Pilatos o chama, ele diz assim: És tu o rei dos judeus? É interessante que os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote, o interrogatório dele, todos esses interrogatórios foram interrogatórios de cunho religioso. Mas o interrogatório de Pilatos foi um interrogatório de cunho exclusivamente político, porque ele diz assim: És tu o rei dos judeus? Ele queria saber essa parte política. Por quê? Porque somente César tinha o privilégio exclusivo de constituir reis vassalos nas províncias. Então, peraí, não foi César que te nomeou como rei. Então, és tu mesmo o rei? Quem foi que te colocou nessa posição? Então, era um cunho bem político. Então, começa a discorrer aí, até que chega um momento em que dizem: olha, Pilatos tentando se aproximar do povo, solto quem? Barrabás ou solto esse rei dos judeus chamado Jesus? Barrabás ele era um revolucionário. Depois de que o povo diz soltem Barrabás e Barrabás é solto, Jesus ele é açoitado. E aí Jesus, depois de açoitado, ele vai para o Baquileus. E aí eu chamo você para o verso 28. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. Tá? Essa capa, por que capa escarlate? Escarlate era uma cor que quem usava esta cor era a realeza, eram os reis. Então cobriram ele com essa capa escarlate. E recebendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele escarneciam: Salve, rei dos judeus. Isso aqui foi o que eu falei no início. Os soldados romanos, eles tinham um jogo bizarro chamado Baquileus. O que era esse jogo? Eles tratavam o condenado à morte como rei até o momento de sua execução. E Jesus ele entra ali no Baquileus. Então, tiram a túnica dele, que era uma túnica descida do alto a baixo, sem costura, colocam esta capa escarlate, dizendo: olha, realeza, uma coroa de espinhos, uma caniça, assim, um cano simbolizando o cetro, e se ajoelham de salve, salve reis, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Então, cuspiam em Jesus, pegaram a cana, batiam em Jesus, escarneceram bastante e depois levaram Jesus para ser crucificado. E a crucificação é algo bem pesado, é bem terrível. Então, o que é interessante notar? Primeiro, o nascimento de Jesus é falado em Mateus e Lucas, somente em 2 evangelhos, mas a morte, a crucificação de Cristo, todos os evangelhos narram, para você ver a importância disso. E o que eu quero falar com a moral da história do jogo do Baquileus? Eu quero falar para você que está ouvindo, que ainda não tomou a decisão por Cristo. Eu quero dizer que Jesus passou por todo esse sofrimento por você, exclusivamente por você, porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, Jesus nunca deixou de nos amar. E por amor a nós, Ele se submeteu a esses jogos mortais. E se fosse necessário, Ele faria isso de novo, porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele nunca se arrependeu desse amor e nunca vai deixar de nos amar.
Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo domingo com o nosso DDUC Express. Valeu!